Bom dia a todos. Estamos aqui em mais uma live, hoje com a professora Edith Giolo. É Giolo mesmo, né? Se eu estiver errado, depois você me corrige, professora. Se é Giolo ou Guiolo. Professora Maristela Basso. Para nós é um prazer ter vocês aqui e acredito que nós vamos debater muita coisa legal. Bom, a live hoje, ela tem o tema Consequências do dissenso na ordem internacional e o fim da era do consenso. As duas debatedoras, como eu disse, são a professora Edith e a professora Maristela Basso. Antes de passar a palavra para a professora Maristela Basso, que será a primeira, eu gostaria de ler o currículo da professora. Bom, professora? Você está ensaiando ou já vamos entrar? Já entramos. Não, nós já estamos conectados. Então tá bom. Só um minutinho. Vamos lá, deixa eu colocar o óculos, porque, né, velhinho. A professora Maristela Basso é advogada, professora de Direito Internacional e Comparado da USP, sócia responsável pelo Núcleo de Direito Internacional e da Arbitragem do Nelson Williams e Advogados Associados. É assessora especial da Secretaria de Relações Internacionais do Governo do Estado de São Paulo. Professora Edith Giolo é advogada, professora universitária, mestra em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento pela PUC Goiás e doutoranda em Direito pela Universidade Nacional de Mar del Plata, Argentina. Professora Maristela, é um prazer tê-la aqui. Eu abro o microfone para você. Fique à vontade, você tem 10 minutos iniciais para fazer a sua exposição. Bem, acho que eu já abri o microfone. Eu gostaria de agradecer, Fabrício, também a professora Edith, a toda a equipe do Na Pauta, que se empenharam, se dedicaram para a gente fazer essa live, na expectativa de que ela possa ser útil, que ela possa trazer elementos e fundamentos e também princípios para a reflexão de cada um, sejam os jovens que estão estudando Direito Internacional, Relações Internacionais, sejam os advogados, seja quem for interessado pelo tema, que a gente possa contribuir para esses debates e não aqui trazer fórmulas mágicas, fórmulas prontas, porque eu não tenho e acredito que a professora Edith também não tenha. Bom, talvez o interessante seja a gente começar pelo título da nossa live, que é uma provocação, né, Fabrício? O próprio título, algumas pessoas escreveram aqui para o Na Pauta, dizendo, olha, não entendi bem o título, o que vocês querem dizer com isso? Porque o título é uma provocação, que a gente provocação que a gente se propõe a discutir, a debater aqui essa manhã. Então, o título principal é Consequências do dissenso na ordem internacional. Então, como a gente está dizendo as consequências do dissenso na ordem internacional, é porque nós estamos partindo do pressuposto, nós que organizamos essa live, estamos partindo do pressuposto que existe um dissenso. Bom, se existe hoje um dissenso na ordem internacional, é porque, então, já houve um consenso. Então, essa é a primeira provocação. Por que estamos falando de dissenso? E se esse dissenso é consequência negativa de um consenso que já houve. Então, precisamos ver que consenso é esse que houve, que agora está sendo, digamos, desafiado, que está sendo vilipendiado por aquilo que a gente chama de dissenso. E, por via de consequência, se esse dissenso hoje impera na ordem internacional, diferentemente de um consentimento que já houve, ou de um consenso que já houve, é porque, provavelmente, nós estamos entrando numa era, da chamada era do fim do consenso, da era do dissenso. Então, se há conflito no que diz respeito a consenso, é porque nós estamos embarcando aqui num navio que vai nos levar à falta do entendimento, à falta, digamos, à fragilidade da diplomacia e até mesmo o fracasso do direito internacional. Então, o título já é uma provocação, e eu gostaria, então, de, nesses primeiros minutos que eu tenho, que são aí alguns 5, 6 minutos, tratar especificamente do que a gente quer dizer com essa provocação. O século XX, a partir da Segunda Guerra Mundial,
e o que nós vamos encontrar, o cenário que nós vamos encontrar pós-Segunda Guerra Mundial, foi muito propício, não obstante as necessidades imperiosas de alimentar, vestir e alojar populações famintas, sobretudo na Europa continental, ali no eixo principal da Segunda Guerra, que, vamos lembrar, há pouco tempo atrás, ela tinha deixado uma Primeira Guerra. Então, o pouco que havia restado da Primeira Guerra foi usado na Segunda. Então, o cenário que nós vamos encontrar no pós-Segunda Guerra foi muito propício para o desenvolvimento das relações internacionais e do direito internacional, como nós conhecíamos até então. Então, nós podemos dizer, eu posso dizer com bastante comodidade, que o século XX, do pós-Segunda Guerra, foi muito bom para o direito internacional, foi muito bom para o desenvolvimento das relações internacionais e foi muito bom para o indivíduo, para o ser humano e seus direitos e seus objetos de desejo e suas conquistas. Esse cenário que vai do pós-Segunda Guerra, depois até podemos conversar um pouco mais sobre isso, porque esse cenário pós-Segunda Guerra vai se assentar sobre duas pilastras fundamentais, que são essas duas pilastras fundamentais que vão levar ao desenvolvimento do direito internacional e, por via de consequência, das relações internacionais e, por via de consequência, também a uma parte do século XX de paz e de desenvolvimento e de cooperação entre os Estados. Essas duas grandes pilastras foram, primeiro, uma multiplicidade de Estados independentes que entraram para a comunidade internacional, que despontaram no cenário internacional, que eram, então, aqueles países, sobretudo no continente africano, mas também alguns deles no continente americano, na América Central. Muitos desses países eram até recentemente, até pouco antes e pouco depois da Segunda Guerra, colônias. Então, com a dificuldade dos países mães lá na Europa continental de manter os seus próprios, de enfrentar os seus próprios problemas e de manter esses filhos longe, proporcionou que esses países, então, esses países mães, esses países, então, que detinham essas colônias mundo afora, permitissem essas colônias de alçar ou de chegar à sua independência. Então, com esse número maior de países na comunidade internacional e muito interessantes, porque tomadores, né, não só de produtos manufaturados, mas também tomadores de commodities, nós passamos a ter um cenário maior de países no comércio internacional, na atmosfera internacional, diferentemente do que nós tínhamos até então. E, por outro lado, a outra pilastra, que vai acompanhar essa multiplicidade de Estados independentes que adquiriram, então, a sua emancipação e entraram para o cenário internacional como bastante atraentes. O outro é uma consequência imediata e direta dos efeitos nefastos da Segunda Guerra, das necessidades de alojar, vestir, alimentar populações famintas, como eu dizia, que é a consciência, né, para não dizer consciência, porque os Estados não têm consciência, não são pessoas, não são como nós, mas os Estados têm uma percepção, né, que a gente pode dizer uma consciência, uma percepção de que não são autossuficientes, de que não eram autossuficientes naquela época do pós-Segunda Guerra, e não sendo autossuficientes, proporcionaram, então, o desenvolvimento das relações internacionais por meio de acordos de cooperação e integração econômica. Por isso, nós vamos ver um número expressivo de organizações internacionais que vão, então, surgir após a Segunda Guerra. E essas organizações internacionais, como ONU, OEA, Comunidade Econômica Europeia, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, OCDE, o CAMI, o Comecon no leste europeu. Então, esse proliferar de organizações internacionais, por isso a gente diz que o século XX foi e é o século das organizações internacionais, porque pautado justamente por essa percepção de que os Estados precisavam estar juntos para superar problemas graves econômicos, sanitários, de tecnologia, de pesquisa, de agronegócio, inclusive de sobrevivência dos poucos homens, das poucas pessoas que ainda permaneciam de pé no pós-Segunda Guerra. Então, esses dois fatores fundamentais fizeram com que o século XX fosse extremamente promissor no que diz respeito a essa percepção dos Estados de que nós tínhamos que sair de um direito internacional da mera coexistência pacífica, do viver pacificamente, para um direito internacional da cooperação, da integração econômica, da associação de uns e outros.
essa percepção da necessidade de cooperação econômica é que vai fazer com que nós busquemos o multilateralismo, ou seja, que os estados todos, no âmbito de organizações internacionais, pudessem, de forma comunitária, de forma consensual, de forma multilateral, tomar decisões que fossem e que são importantes para aquele país e também para todas as nações, para todos os países do mundo. Então, nós vamos ver esse cenário, digamos, um cenário de desenvolvimento do direito internacional, das relações internacionais, que vai vir se desenvolvendo sobre essa pauta da cooperação, da colaboração, da globalidade solidária, né? Aí o ato fala, eu já estou dizendo globalidade solitária, é o que nós vamos ver depois da pandemia, mas nesse período nós vamos ter uma globalização solidária até o final do governo Obama. A partir do governo Donald Trump, nós vamos começar a perceber uma reviravolta nessa trajetória que o direito internacional vinha fazendo em torno da cooperação econômica e em torno do multilateralismo para uma nova era. E a gente pode dizer nova era, sim, porque a política de Donald Trump não foi apenas uma política para os Estados Unidos, mas ditou também parâmetros para o mundo todo. Então, esse fim da era essa desordem internacional, e o que é desordem? Desordem é uma ordem que me convém, né? Então, quando os Estados Unidos, a partir de Trump, ele proporciona uma desordem, ele está proporcionando uma ordem que lhe convém, cujos efeitos para nós é uma desordem, é a volta ao isolamento, ao isolacionismo, quer dizer, ao fim daquele clima de cooperação e integração, para um autoritarismo interno, para um nacionalismo, America First, fechamento das fronteiras, que também vamos ver depois esses efeitos, não só no Brasil, mas especialmente na Europa continental. Então, o que nós queremos tratar aqui, pedindo até já licença à professora Edith, porque já fui adiantando um pouco, é justamente examinar nessa manhã o que vai acontecer a partir do governo Donald Trump e o quanto isso é relevante para o mundo. E pior ainda, quando um governo autoritário, nacionalista e contrário à colaboração e à cooperação internacional, a não ser que os interesses sejam predominantemente a favor dos Estados Unidos, ele começa a mudar o internacional. Aí vem a pandemia e o isolamento, então, fica muito mais proporcional e buscado. Então, eu fiz apenas uma pequena introdução para trazer todos a esse cenário no qual a nossa conversa essa manhã vai se desenvolver, com todas as críticas, com todas as ressalvas e com todas as reservas, de que é uma conversa aqui livre, né? Nós não estamos aqui para ditar regras, nem dizer exatamente o que vai acontecer, mas justamente para trazer a reflexão, o futuro, né? O futuro próximo do mundo, não só do Brasil, pós-pandemia. É isso, então. Ok, professora Maristela, obrigado. Foi uma exposição já largou assim com 80, né? Um quilômetro de arrancada já saiu lá na frente, mas acho que é importante, porque quem está assistindo, quem está acompanhando, já deve ter percebido que vai ser um bate-papo, um debate quente, muito bom, tá? Daqueles assim que difícil as pessoas saírem. Professora Edith, passo para você agora as suas considerações iniciais. Professora Maristela, desative o seu microfone, por gentileza, para não dar nenhum conflito. E eu estou passando a palavra para a professora Edith. É com você, professora. Abra o seu microfone, por favor. Deixa eu só mexer aqui por causa do barulho do meu computador, que meu computador não está me obedecendo aqui, assim, já deixo claro. Bem, bom dia a todos, né? Eu fico muito feliz com o convite, fico muito feliz em estar participando desta live hoje aqui com a professora Maristela, com o Fabrício. Bem, a professora já começou e eu achei bacana, porque ela já adiantou um monte de coisa e a gente pode aproveitar bastante o tempo, né? Porque realmente o tempo é curto. Realmente, quando a gente fala na criação na ONU, ali depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tem uma intenção mundial em trazer os estados, em juntar os estados justamente para esse consenso. A ideia sempre foi, vamos juntar, vamos fazer essa comunidade internacional, vamos juntar todos os estados, justamente para a gente poder chegar a um divisor comum. Vamos utilizar nossas tecnologias, vamos trocar, fazer essa cooperação internacional, vamos trocar das nossas informações,
Vamos aproximar cada vez mais para quê? Para unir os estados, porque realmente os estados, a gente não pode dizer que o estado, o país é uma ilha e simplesmente viver com a sua própria política, com a sua própria economia, né? Hoje em dia, nós não podemos simplesmente fechar as ideias do país em si e viver com a nossa própria cultura, com a nossa própria economia, com a nossa própria individualidade. Quando a professora diz em relação já falou tudo, a gente não precisa voltar nessa ideia da história em relação, inclusive, aos pilares, é a questão dos governos em si, né? Nós tivemos aí uma calmaria, mais ou menos, em relação a essa ideia, vivemos aí esse começo de casamento, desde 1945, da criação da ideia da ONU em si, do final da Segunda Guerra Mundial, e sempre houve esse caminho para esse consenso entre os Estados, justamente para o crescimento internacional e para essa comunicação e para essa cooperação internacional. A ideia era essa. Tivemos uma política do Barack Obama muito inclusiva em relação aos outros estados, em relação aos próprios imigrantes dentro da América, vamos dizer assim, que eu já falei que eu sou totalmente contra chamar os Estados Unidos de América. Nós também estamos na América, né? É um conhecimento básico de geografia. E trouxe essa ideia, ele quis trazer essa união mundial, ele abriu os Estados Unidos para uma série de coisas, para uma série de interesses internacionais, e isso trouxe uma coerência mundial muito grande. Tivemos muitos problemas resolvidos nessa parte, Barack Obama, justamente porque aquela pessoa que está querendo confusão, ela realmente consegue. Não só confusão para o seu estado, mas confusão para o mundo inteiro, que é isso que a gente está vendo em relação a essa política Donald Trump, né? O Donald Trump, ele simplesmente entrou no baile para fazer barulho, para poder trazer esse dissenso para o mundo inteiro. E trouxe, né? Primeiro saindo, denunciando alguns tratados, e também trazendo acusações, que nós já vamos entrar aqui numa outra ideia, trazendo acusações, inclusive na Covid-19, para a China, né? Ele trouxe essa responsabilidade em relação à China, que a gente pode também falar essa questão da responsabilidade internacional, e também atacando alguns estados, trazendo apontando alguns problemas de alguns estados, ele trouxe isso para o cenário internacional e causou um certo desconforto no cenário internacional. Temos uma crise, né, econômica muito grande, temos um problema também aqui do nosso ladinho de direitos humanos, que está esquecido, mas a gente não pode deixar de falar a respeito, né, que é foram essas pinceladas feitas no cenário internacional, justamente trazendo esse dissenso. Coisas que estavam adormecidas em relação a direitos humanos, em relação a problemas econômicos, possibilidade de países emergentes em resolver alguns problemas de acordo econômico entre, por exemplo, o Brasil e a União Europeia, que ainda já fizemos um grande passo em relação ao Mercosul e à União Europeia, mas com essa pandemia e com essa intervenção dos Estados Unidos, que eu não vejo uma intervenção, não sei se a professora concorda comigo, eu não vejo uma intervenção muito benéfica, como todos estão dizendo, em relação à política de exportação do Brasil, mas tivemos essa possibilidade de trazer esse acordo internacional em relação ao Brasil, ao Mercosul e à Comunidade Europeia, e também tivemos a oportunidade de estreitar os nossos laços com a China em relação à nossa exportação de commodities, né, professora, que a gente tem bastante. E, atualmente, com essa responsabilização da China em questão à Covid-19, nós tivemos aí os laços estremecidos entre o Brasil, né, e a China, por causa de algumas declarações de políticos brasileiros que afetaram um pouco a nossa diplomacia. E também a questão do próprio Donald Trump, que acusou a China e, de repente, foi lá e buscou, né, e atrapalhou algumas importações dos estados, principalmente dos estados emergentes, no começo da Covid-19. Então,
existe uma certa incoerência nessa política, eu vejo nessa política norte-americana, em relação aos estados, em relação a essa cooperação, a essa facilitação, vamos dizer assim, em relação aos estados, em relação aos outros estados, principalmente emergentes, e a essa política que eles vêm tratando. Eles trazem no cenário internacional a grande vontade de voltar a ser o grande país, né, sozinho, isolado ali, como era antigamente, necessitando da China em uma certa forma, mas também acusando a China. Entendo que seja uma ideia para poder, vamos dizer, abaixar um pouco essa vontade do mundo em negociar com um país que tem uma população gigantesca, e também deixar a China assim, com uma certa, estremecer um pouco essa ideia da relação internacional da China em relação aos Estados, justamente para poder continuar sendo a América grande novamente. Então, é algo que a gente tem que pensar em relação a isso. Qual que é a ideia dessa política norte-americana em relação ao cenário mundial? A ideia realmente é agregar ou a ideia é trazer aí, separar os estados, separar os estados que têm essa ideia de cooperação internacional, de cooperação comercial, de cooperação para direitos humanos, troca de tecnologia, né? Porque existe uma certa briguinha Estados Unidos, China, por causa dessa homenagem, vamos dizer assim, da China em relação à propriedade intelectual, propriedade industrial, né? Não vamos falar de uma forma muito clara, não vamos acusar, mas existe essa certa briga norte-americana com a China em relação a isso. Então, essa questão, já partir para outro lado, né, professora, mas aproveitando o seu gancho, essa questão da responsabilização da China, né, em relação à Covid-19, sabemos da parcela de culpa, não podemos simplesmente fechar os olhos para isso, mas seria interessante para os Estados Unidos fazer essa responsabilização, seria interessante brecar um pouquinho esse crescimento econômico para esse grande gigante chinês em relação ao cenário mundial. Está no Conselho de Segurança, como cadeira permanente da ONU, tem uma influência muito grande, principalmente nos países emergentes, porque ela é um grande país emergente, um grande país, né, que saiu aí do nada e de repente tem uma grande influência no cenário internacional. Então, qual é o interesse? Qual é o interesse de trazer esse dissenso, que eu acho fantástico essa palavra, né? Em trazer esse dissenso, tanto em não trazer a cooperação internacional e tanto nesse dissenso em sair dos acordos que vêm sendo praticados no mundo, que vêm dando certo no mundo, mas simplesmente para quê? Para trazer uma insegurança internacional? Para trazer uma insegurança entre os países, para diminuir a cooperação internacional? Então, o meu gancho, né, seria, qual seria esse interesse? O interesse norte-americano, o interesse no cenário internacional, inclusive da comunidade europeia, que tem ingressado muito na questão China, comunidade europeia, nessa questão comercial. Então, seria realmente o interesse de trazer um consenso internacional ou é um dissenso travestido de consenso? Né? Então, eu deixaria essa ideia para a professora continuar aí e ajudar nesse sentido. Ok, professora Edith, o negócio, como diz, está bem, viu? São duas debatedoras incríveis, parabéns para vocês. Existe uma pergunta aqui, e eu vou enviar essa pergunta aqui para vocês. É o Estevão Alves, ele é brasileiro, mas mora na Holanda, tá? E ele mandou uma pergunta aqui, só um minutinho, deixa eu ver se eu consigo pegar essa pergunta dele, porque ela é um pouco longa. Não é uma perguntinha qualquer, para falar a verdade. É isso. Eu não sei se vocês conseguem visualizar a pergunta. Ele pergunta o seguinte: quando foi que nos desviamos do bom senso que estava caminhando para um mundo melhor em meados de 2008 ou 2009? Algumas pessoas acordaram para uma sabedoria e proteção ao mundo, e outras abriram as portas para
teorias conspiratórias onde vacina não funciona, terra plana e essas coisas. Professora Maristela, se você pode responder, tá, para o Esteve e continuar com sua explanação. Esse cachorro não é meu, não. O meu é bem pequenininho, não late assim. Bom, ótima pergunta, Fabrício, mas eu vou pegar uma carona nessa reflexão que o amigo fez lá de tão longe, para falar um pouquinho agora para os jovens e estudantes, seja do direito ou das relações internacionais, e me ocorre fazer essa nota de rodapé para eles, né? Por isso, peço aí desculpa para os digamos, mais maduros que já sabem bem essa diferença. Mas, para o jovem estudante de direito e o jovem estudante das relações internacionais, eu acho interessante fazer essa nota de rodapé e depois eu vou entrar nessa reflexão do amigo que vem lá de longe. Qual a diferença ou qual a relação entre direito internacional e relações internacionais, né? Porque muitos dos estudantes ou dos estudiosos, mas não vou dizer só dos jovens, porque tem muita gente também já mais adulta e que vai mudar de carreira, vai mudar de profissão, por que escolhe relações internacionais, especificamente, e não direito, para ir no âmbito das disciplinas oferecidas pelas faculdades de Direito ou de Ciências Jurídicas e Sociais, estudar ali, em algum momento, um capítulo que é o Direito Internacional. O Direito Internacional, eu costumo dizer, ele, de forma bem simples, ele só existe porque existem relações internacionais. Se não houver relações internacionais, se os Estados não se relacionarem de uma forma ou de outra, pelo comércio, em busca da paz e da segurança internacional, na transferência de tecnologia, na transferência de know-how, né? Nas pesquisas conjuntas, de alguma forma. Se os países não se relacionarem de alguma forma, não haverá direito internacional, não há direito internacional. Na medida em que nós estamos sozinhos dentro do nosso apartamento, então, imaginemos que eu more num prédio de apartamentos e ali eu estou dentro do meu apartamento, que tem lá 50, 60, 100 metros, e dali não converso com ninguém. Eu não troco uma ideia com o vizinho para ver, quem sabe, o vizinho de porta possa, junto nós dois, colocar um tapetinho na entrada, que seja de comum acordo, ou fazer uma decoração, colocar um quadro, ou, quem sabe, quando ele vai ao supermercado, ele pode comprar coisas para mim, e quando eu for, eu posso comprar coisas para ele. Então, enquanto eu estiver dentro do meu apartamento, sem me relacionar com ninguém, não precisa direito, não precisa regra, não precisa estatuto do condomínio, não precisa o direito, né? Por quê? Porque eu estou lá isolada, eu estou sozinha e eu dito as minhas regras e a ordem é a minha. Mas, na medida em que eu percebo que conversar com meu vizinho, me relacionar com meu vizinho, pedir para ele colaboração, quem sabe a janela dele dá vistas para o mar, enquanto a minha dá vistas para a montanha. Mas quem sabe quando eu quiser ver o mar, então eu peço permissão e ele me deixa chegar na sua janela e ali olhar o mar por alguns instantes. E vice-versa, quando ele quer olhar a montanha. Então, aí sim precisa, como é que nós vamos fazer essa relação de eu ir visitar a janela e ver o mar, e ele vir visitar a minha montanha através da minha janela. Para que isso aconteça, a gente precisa estabelecer regras, horário, quanto tempo, em que dias, né? O quanto eu vou abrir a janela ou fechar. Então, são necessárias regras. Então, o direito internacional ele só existe porque existem relações internacionais, porque os Estados se veem como partícipes, como coautores, como colaboradores, como parceiros indispensáveis para certas atividades, como ver o mar pela janela ou ver a montanha da outra janela. Então, nós só existimos, eu, professor de Direito Internacional, só existo, e existo hoje, né, a partir do século XX, a partir dos anos 90, anos 2000 e agora século XXI, existo, assim, digamos, com mais, aparecendo mais, é porque se fala mais de direito internacional. Mas o direito internacional, ele vem a reboque das relações internacionais. E aí está a importância do estudioso das relações internacionais, porque ele nos diz como pavimentar essa estrada para que eu possa ver o mar pelaquela janela e meu vizinho ver a montanha da minha outra janela. É ele que diz, olha, mas além do mar, Maristela, você poderá, pela janela da cozinha,
ter uma vista do centro da cidade e você poderá acompanhar o movimento, se você vai agora, se você vai depois, porque tem muita gente, ou tem menos, ou está chovendo daquele outro lado da cidade e aqui não está. Então, ele vai me dizendo, ele vai pavimentando essa estrada. E o direito vem, então, e passa por cima por meio dos acordos internacionais, dos tratados internacionais. Então, nós temos aí 3 irmãos que andam juntos, né? As relações internacionais, o direito internacional, que depende de quanto profundas ou sensíveis ou delicadas são e importantes são essas comunicações, essas relações entre os países, e os tratados e os contratos internacionais que vão passar por aí, dando vida ao que o direito internacional e as relações internacionais estão cuidando aí de um outro lado. Então, são 3 irmãos, né? Relações internacionais, aí depois, direito internacional, e como nós juntamos as relações internacionais com o direito internacional, porque o direito responde por meio de tratados e contratos internacionais, que são os instrumentos das relações internacionais. Né? Como é que as relações internacionais acontecem? Porque são celebrados acordos internacionais, tratados internacionais, convenções internacionais, e que resultam de conferências, de encontros, de summit, de cúpulas entre os países. Então, vamos precisar só tecnicamente quem são esses 3 elementos e como eles se relacionam em prol de todos nós, em prol da humanidade. E aproveito essa nota de rodapé que fiz em termos gerais para uma outra específica, que é especificamente ao comércio internacional. Então, o comércio internacional, como é que ele se realiza? Como é que eu sei que há comércio internacional entre Brasil e China, entre Brasil e Estados Unidos, entre Brasil e Argentina, entre Brasil e União Europeia? Como é que eu sei que isso acontece? Porque há contratos. Então, a gente diz que os contratos internacionais, os acordos internacionais entre países, são os instrumentos do comércio. Não há comércio internacional se não houver contratos vinculando os países, entre eles, os interessados numa determinada atividade mercantil. Então, e também não há comércio. Não há contrato se não houver alguém lá pavimentando essas relações, como eu dizia, internacional, ou seja, abrindo esses espaços nas florestas, aí no cerrado, e dizendo, olha, por aqui nós podemos passar. Então, há uma relação entre esses elementos todos, eles juntos formam um universo único, e esse universo único, geralmente, a gente costuma chamar de direito internacional, mas vamos fazer justiça aqui a cada um desses setores. Então, depois de ter feito essa pequena explicação bastante acadêmica, mas acredito que seja interessante, eu volto ao tema da professora Edith, cujos comentários me foram muito instigantes e tomei nota de muitos aspectos que depois vamos discutir entre nós ou vamos trocar aí alguns escritos. Culpar a China pelo coronavírus, a meu ver, e aí com todo respeito a quem pensa diferente, assim, então eu vou dizer do CEMAN, né? Ela incorre em 2 equívocos. Um é de ordem científica e o outro é de ordem diplomática. Então, partindo do pressuposto que foram os Estados Unidos os primeiros a trazer essa crítica, os que se seguiram continuaram incorrendo naquele mesmo, digamos, equívoco, entre aspas, porque alguém pode pensar, e muitas pessoas podem pensar diferentes, continuaram os países que seguiram os Estados Unidos incorrendo, digamos, na gafe diplomática e também na gafe científica. E volto àquele tema que eu disse antes, por que seguiram os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos hoje têm uma lógica que é de gerar a desordem para garantir uma ordem que lhe convém. Cientificamente, não é correta essa afirmação. Eu até poderia, como chefe de Estado, chefe de governo, agente diplomático, até poderia ter alguma suspeita. Eu até poderia, em casa, lá, quando eu estou tomando banho, ou quando estou almoçando, ficar com os meus botões, pensar, puxa, mas será que esses chineses, assim, tão espertos, tão malandros, com aquele jeitinho, chinesmente, eles não foram inventando aí algo para destruir a humanidade? Mas esse é um pensamento que não pode vir a público, porque ele tem aí, digamos, como eu disse, uma certa naividade, né? Ele é um pouco ingênuo, na medida em que a ciência, e a boa ciência,
tem dito que esse vírus não foi fabricado por laboratório. Esse vírus é resultado de uma série de elementos, variantes e variáveis decorrentes da natureza, da evolução, então, dos seres vivos, e chegou a essa digamos, ferocidade. Mas a ciência ainda, a ciência confiável, né, aqui vem das mais importantes instituições e academias internacionais do mundo, e não vou nem falar da OMS, porque da Organização Mundial da Saúde, porque poderia gerar alguém, mas a OMS é dos comunistas. Bom, então, para não falar da OMS, eu vou falar da ciência, né, da academia internacional. Então, a academia, cientificamente, já disse que não há, nesse momento, nenhuma comprovação ou nenhum dado mais concreto que pudesse levar à conclusão de que houve aí uma fabricação em laboratório. Eu também poderia destacar, além desse aspecto científico que leva ao equívoco da afirmação, a diplomática, né? A face diplomática. Então, não é correto, não seria correto dizer que cientificamente o vírus não foi produzido nos laboratórios chineses, segundo a ciência, mas agora, pela perspectiva diplomática, também não é diplomática. Se há uma suspeita, como eu disse, ela ainda deve ficar no foro íntimo ou na alçada das pessoas que eu tenho mais próximas de mim, como chefe de Estado, chefe de governo, um agente público, um agente diplomático, um ministro, mais próximas, mas no campo do não disclosure, né? Não divulgue esses meus pensamentos, ou não passe para outros essas minhas suspeitas, essas minhas reflexões. Então, sob a perspectiva diplomática, esse tipo de conduta ameaçadora, essa conduta culposa que tenta colocar a culpa sobre alguém ou jogar a culpa sobre alguém, diplomaticamente ela é muito equivocada, porque a diplomacia ela tem que construir pontes e não derrubar ou comprometer pontes. Então, na medida em que eu, enquanto chefe de Estado, chefe de governo, um agente público, me relaciono com o exterior, ao me relacionar com o exterior, eu tenho que tomar muito cuidado para que a minha fala, né, o meu discurso, a minha linguagem, não seja uma linguagem destruidora, ameaçadora, intimidadora, mas sim uma linguagem que gere pontes, que construa pontes, que sedimente pontes, que coloque lá a primeira estaca para uma ponte, mas nunca ela deve ser fechadora, ela nunca deve ser constrangedora. E o mesmo, nós podemos, esse mesmo comportamento entre Estados, entre chefes de Estado, é aquele comportamento que cabe a cada um de nós, na nossa esfera individual. Não há diferença na esfera pública, na esfera individual, toda a conversa, seja entre amigos, entre afetos, entre colegas de trabalho, que parte da acusação, né, que parte de uma contabilidade, olha, você fez isso, eu não fiz aquilo outro, olha, faltou isso. Sempre que a conversa ela é inquisidora, ela é acusadora, ela é em busca de um culpado, o resultado não é bom. Ou as relações ficam estremecidas, ou elas desaparecem, né? Ou fica muito complicado continuar um determinado contrato, um acordo, um tratado internacional, porque houve esse estremecimento. Então, essa mesma, digamos, atmosfera acolhedora, recolhedora, pacífica, que deve nortear o bom diálogo, né? A boa batalha, deve também pautar as relações internacionais. Então, não vejo os Estados Unidos aqui tendo agido com sabedoria científica e diplomática, e muito menos os países que seguiram esse discurso de Donald Trump sem ter feito a determinada reflexão sobre os efeitos diplomáticos e políticos e estratégicos dessa afirmação, e tampouco uma afirmação científica. Eu também aqui faço um último comentário, aproveitando todo o raciocínio da professora Edith, que no que diz respeito aos Estados Unidos e o resto do mundo, e os Estados Unidos e a China especificamente, é importante a gente observar que essa política de Donald Trump, não vou me referir a ela como doutrina, né? Como a gente dizia, a doutrina Monroe do passado, a doutrina Barack Obama, a doutrina Hillary Clinton, não há uma doutrina por parte de Trump. Ele não pauta a sua conduta sobre princípios e fundamentos do direito das relações internacionais, da diplomacia. Ele vai fazendo assim
conforme ele acordou, ele hoje está de bem com a vida, hoje não está, e aí ele vai, então, no seu Twitter, o que é também um equívoco, e aí determina o que a gente chama essa política do Twitter dos Estados Unidos, bastante nefasta, pelas mãos de Trump. Essa relação dos Estados Unidos, então, com o mundo e com os acordos internacionais dos quais ele já tirou os Estados Unidos, como o de Paris, o do Irã, e até mesmo da Organização Mundial da Saúde, ela tem sido descumprida pelos Estados-membros dos Estados Unidos. Não todos, mas dos 50 estados da federação, muitos governos, muitos governantes, muitos prefeitos não estão de acordo com essa política externa americana e têm internamente, né, de forma subnacional, cumprindo o que diz os tratados sobre o clima, o que diz os preceitos e comandos e resoluções da Organização Mundial da Saúde, em desrespeito, digamos, em quebra de braço, né, em desrespeito a essa política externa americana. Então, quando a gente fala a política dos Estados Unidos hoje, vamos com calma, porque uma coisa é a política Donald Trump e outra coisa é a política dos Estados Unidos, né? Como a gente diz relativamente a Israel, os israelenses pensam de um jeito relativamente às colônias, à colonização, ao avanço das fronteiras, e outra coisa pensam nos governantes de Israel. Então, na medida em que eu não estou de acordo com uma iniciativa do presidente de Israel, de primeiro-ministro, eu não posso dizer os judeus ou Israel toda, porque são posições que não são, digamos, completamente encampadas pela população, pela comunidade, pela nação enquanto povo. O mesmo está acontecendo nos Estados Unidos. A gente sabe que muitos entes subnacionais, o que é um ente subnacional? Então, o ente nacional são os Estados Unidos, né? Como o Brasil enquanto entidade federativa. A União, o Brasil, é um ente nacional que se relaciona e dita as regras para que os entes internos, os estados, o município, o Distrito Federal, cumpram. Mesma coisa eu estou dizendo com relação aos Estados Unidos. Os entes subnacionais, então, alguns dos mais importantes 50 países, 50 estados da Federação Americana estão dizendo, olha, sem referir a Donald Trump, estão dizendo, olha, nós vamos nos pautar por esse caminho, que é o caminho da OMS, que é o caminho da ciência, que é o caminho dos acordos de paz com o Irã, que são os princípios norteadores do crescimento sustentável, dos acordos, sobretudo de Paris, de Tóquio e outros. Então, eles vêm, de uma certa forma, fazendo uma subfrente, né, àquela frente maior, que é a frente dos Estados Unidos. E, por último, eu traria também essa observação para o Brasil. É importante que nós, brasileiros, observemos que essa política externa ditada pelo Itamaraty atual, né, e pelo presidente da República, não é seguida ou não é o livrinho de cabeceira dos nossos entes subnacionais. Nós temos muitos governadores e prefeitos que, diante da dificuldade que muitas vezes uma declaração do nosso governo federal traz na comunidade internacional, em relação à China, em relação à Argentina, ao Mercosul, a qualquer outro, os nossos subentes nacionais, os nossos governos aqui dos nossos estados da federação internos e municípios, eles vêm fazendo acordos de colaboração que o Brasil deveria estar fazendo em nome de todos. Então, também no Brasil acontece de nós termos aí entes subnacionais que estão adquirindo um protagonismo no campo internacional, protagonismo esse que ficou no espaço deixado pela inércia, pela omissão e pela desatenção do governo federal. Exemplo, nem preciso ir muito longe, basta recorrermos aos jornais de grande circulação para ver aí o papel importante que São Paulo, o Estado de São Paulo está fazendo no plano internacional. Quer dizer, ele não está assim dispondo contra nenhuma política brasileira externa, nem contra o Itamaraty, pelo contrário, mas ele vem fazendo uma caminhada, né, de trazer para o Estado de São Paulo os benefícios de relações internacionais, de cooperação, comércio, investimentos, e quando ele traz para São Paulo, ele traz também para o Brasil todo, e assim também o Rio Grande do Sul, assim também a Bahia, assim também o Ceará. Então, todos esses subentes nacionais estariam fazendo o que em direito internacional a gente chama de
para a diplomacia. É uma expressão que, no Estado de São Paulo, a gente não usa por orientação até da nossa Secretaria de Relações Internacionais, porque daria uma conotação de uma diplomacia diferente da do governo federal ou contrária ao governo federal, o que não é pelo contrário, onde há espaço, onde há possibilidade. Então, nós vamos aí sedimentando estradas, sedimentando caminhos que não beneficiem só direta e imediatamente o paulista, mas também o Brasil todo, e uma política, então, que não se insurge contra a nacional, a federal, e nem procura aí levantar erros, equívocos, nem nada, ela vem se moldando, tentando aí, no plano internacional, um protagonismo que ficou em aberto, não obtido pelo governo federal. Então, é muito importante a gente perceber que esse momento da pandemia é um momento no qual faz com que a gente faça essas reflexões importantes, né? Da diplomacia de um governo e da diplomacia de uma nação, de um povo, e também o quanto declarações não pensadas, declarações infundadas ou busca de um culpado perversa essa conduta, não só no nosso pequeno, né, no nosso microcosmo, na nossa microeconomia aqui, mas também naquela quando a gente fala no plano internacional. É isso. Muito obrigado, professora Maristela. Que aula, né? A vantagem de assistir live com professoras é isso, né? A gente aprende e aprende muito nos detalhes. Obrigado mesmo pela sua exposição, professora. Excelente. E professora Edith. O professor não Pode tem falar. que dizer o que as pessoas pensam. Os professores, aí eu peço licença para a professora Edith, talvez eu seja uma professora mais velha, então posso dizer assim com mais conforto. O professor, ele não pode dizer para o aluno no que ele tem que pensar, né? O professor tem que ensinar ou desenvolver a habilidade do aluno de pensar por conta própria. Para isso, é preciso que a gente dê fundamentos, né? Que a gente apresente a doutrina, que a gente apresente a prática, que a gente apresente os precedentes, os casos, que a gente traga os fatos. Mas o que a gente tem que fazer é com que ele pense e ele consiga pensar por conta própria e até muitas vezes diferentemente do seu professor, daquele que lhe traz as informações. Então, é muito importante que a gente consiga, nessas lives, trazer elementos de reflexão, de pensamento, mas não é a minha intenção, acredito que não seja da professora Edith, de vir aí com a verdade absoluta. Eu nada sei, verdade nenhuma sei. Todo dia estou aí me questionando sobre os caminhos do Brasil e do mundo, de tal sorte que esse balaio que a gente está criando aqui é um balaio justamente para proporcionar que a gente tire aí uma fagulha, uma migalha de pão ou outra e consegue aí montar um colar de pérolas de pensamento. Professora Edith, é com você. Professora Maristela, desabilita seu microfone, por gentileza. E é uma verdade absoluta, né? O professor não doutrina, a gente simplesmente expõe e pede a Deus para que o aluno utilize o pensamento crítico, utilize aquelas informações, faça suas ideias, faça as suas considerações, porque a ideia do desenvolvimento, né, acadêmico, do desenvolvimento total é essa. Se a gente pensar todo mundo igual, realmente a gente não sai do lugar, nós vamos ficar patinando o tempo inteiro. E a ideia sempre é o que a professora mesmo disse, eu concordo plenamente. Não estou aqui para falar a minha convicção política, a minha convicção, nada disso. A minha convicção é minha. Cada um vai, através dos elementos, através dessa pulguinha que a gente tenta colocar atrás da orelha, ele pensar e chegar à sua própria conclusão e desenvolver o seu pensamento crítico, que é o principal, né? Que é o que a gente busca na academia, é justamente isso. Informações para que o aluno pense. Vai ele para um lado, vai ele para o outro, não interessa. E tanto é que nós precisamos de pensamentos divergentes justamente para a gente chegar a um consenso. Não existe, se você tem sempre pensamentos iguais, você não tem desenvolvimento, né? Então, a ideia são sempre pessoas que pensam de forma divergente, justamente para a gente tentar chegar a um consenso, e esse consenso fazer valer uma posição boa para ambas as partes, né? E é sempre a ideia. E essa questão da política, quando a gente fala eu achei interessantíssimo a posição que a professora colocou,
e falar em realmente que os estados brasileiros eles têm agido de uma forma diferente do pensamento do Estado brasileiro em si, né? Então, a gente fala dos estados para o Estado. Isso vem trazendo uma inovação, vamos dizer assim, na questão política brasileira, justamente porque os estados, sim, os estados, tanto os estados norte-americanos, que têm a questão da política Donald Trump, e a questão da política dos Estados Unidos é realmente diferente, porque são várias pessoas, são vários estados que pensam de uma forma diferente e devem ser respeitados pela União em si. E aqui também o Brasil da mesma forma, porque a política externa brasileira ela não está em conformidade, né, vamos dizer, executiva com a grande maioria dos estados. E a gente vem percebendo essa independência dos estados, do executivo dos estados brasileiros, e isso vem trazendo, não vem fazendo com que o Brasil perca, né, o que a gente demorou tanto para conquistar no cenário internacional, que é a nosso reconhecimento como um Estado realmente forte, que o Brasil é um Estado muito forte, e nós temos esse reconhecimento no cenário internacional, nós temos grandes nomes que levaram o nome do Brasil para o mundo afora, e que nós não vamos perder isso nunca, por mais que tentem fazer de uma forma diferente. Eu estava com a pergunta aberta aqui, Fabrício, mas o meu computador, ele está... eu gostaria só de fazer um pequeno comentário para o Estevão em relação... Falou quando desviamos, né, do bom senso que estava caminhando para um mundo melhor em meados de 2008, 2009. A política externa, os estados, nós temos aí a questão de relações de estados, a mudança é constante, ela é contemporânea. Cada acontecimento que vem acontecendo, né, no cenário internacional, ele traz novos rumos, não tem jeito. É você bater em divisas e tentar sempre um caminho diferente. Eu entendo que quando ele fala de 2008, 2009, ele parte muito para o Brasil, né? O Brasil ele vinha numa constante crescente mesmo no cenário internacional, porque a gente veio de uma história muito ruim quando saímos ali daquela parte do governo militar e passamos para a nossa parte democrática, né? Então, tivemos uma adaptação, quem viveu essa época, né, os brasileiros, nós sabemos do sofrimento que foi em questão o Brasil, e nesse 2008, 2009, nós tivemos o auge da política brasileira e também da economia brasileira, porque nós saímos de um grande problema em relação da questão dos militares, em relação da democracia plena no Brasil. E tivemos aí, em 2009, grandes problemas no cenário internacional, né? Você me corrija, professora, se eu estiver errado, eu tenho um grande problema com data, que foi uma crise econômica que nós tivemos nos Estados Unidos, que afetou o mundo inteiro. Por mais que seja uma marolinha, né, aqui no Brasil, mas afetou sim a economia brasileira. Mas como o Brasil estava bem capitalizado, nós não sentimos tanto impacto dessa marola aqui no Brasil. Mas nós tivemos uma crise econômica muito grande em 2009, ali no finalzinho de 2008, 2009, e isso mudou muito, porque partiu dos Estados Unidos, que é a questão do cenário imobiliário lá dos Estados Unidos, a grande potência econômica, bélica e política mundial, e de repente viu-se abalado, que foi contornado, nós estamos saindo, tanto é que foi uma das grandes causas do governo Trump estar aí, né, no poder hoje, foi essa marolinha, mas houve sim uma mudança no cenário internacional. Em relação à sabedoria, proteção, às teorias conspiratórias, que a vacina funciona, olha, isso aí realmente não tem como a gente comentar, porque isso, enquanto o mundo existir, enquanto as pessoas existirem, sempre vai haver esse tipo de ideia, sempre vai haver alguém que não concorde, joga esse tal de política conspiratória, justamente para fazer com que as pessoas tenham medo, com que as pessoas deixem de tomar algum tipo de atitude. E no cenário internacional, da mesma forma, sempre lança-se, fulano está tendo armas nucleares dentro do seu estado, vamos atacar aquele estado
para a gente poder achar as armas químicas, nucleares, etc. Então, teorias, conspirações, isso sempre vai existir justamente para defender interesses, né? Que isso faz parte do ser humano, justamente tentar mudar o cenário para poder defender os seus interesses em si. Em relação à questão vamos trazer aqui um pouquinho a questão que a professora falou da questão do Brasil e Argentina. Nós tivemos até uma Argentina até falou que não participaria, né? Ela está, inclusive, nós temos o Mercosul hoje, a presidência do governo do Paraguai, e a Argentina se afastou um pouco do Mercosul em relação, para poder cuidar, dizendo ela, para poder cuidar dos seus interesses internos em relação à Covid-19. Mas nós sabemos que também existe um problema aí, um problema diplomático entre o governo brasileiro e o governo argentino, no sentido de, não vamos alarmar, não vamos exagerar, mas existe um ranço, não é um problema diplomático, existe um ranço aí entre o Brasil e a Argentina, pelo novo governo argentino e pelo governo brasileiro, por causa de algumas declarações que foram feitas, né, pelo governo brasileiro em relação ao então candidato, que hoje é o presidente da Argentina. Isso é ruim, né, para o Mercosul em relação a isso, porque a Argentina se volta para tratar a Covid-19 ali dentro e está fazendo um bom trabalho, né, em relação a segurar a expansão da Covid-19. Inclusive, eu não fui esse semestre, justamente porque a própria faculdade pediu para a gente não ir, mas a Argentina vem fazendo um bom trabalho em relação à Covid-19, mas afastou-se um pouco do Mercosul. Isso eu vejo que essa questão da política brasileira, essa questão das declarações brasileiras, trouxe esse desconforto em relação ao Mercosul. E sabemos, né, professora, eu gostaria do seu comentário em relação a isso, sabemos que a Argentina tem um grande peso no Mercosul, porque, politicamente falando, e também por ser uma das precursoras, será, né, o Brasil e a Argentina serem os precursores do Mercosul, e esse afastamento da Argentina enfraquece muito a relação do Mercosul com o mercado em si, justamente por esse peso que a Argentina tem em questão da produção também. E a questão dessa política brasileira espelhada na política na política brasileira, não, política Bolsonaro espelhada na política Trump, isso vem trazendo algum desconforto, inclusive aqui perto da gente, no Mercosul. E quando o Trump fala, né, vamos voltar para a China, quando o Trump briga, a China é ressentida, vamos dizer assim, que essa reciprocidade, eles trabalham muito com a reciprocidade, nós sabemos disso. Tanto é que quando o Trump aumentou ali a taxa de importação dos produtos chineses, a China logo respondeu com um aumento também ali dentro. Então, eu gostaria, professora, do seu comentário, né, em relação também como militante nessa área comercial internacional, dessa questão do afastamento da Argentina, né, dizendo que a Argentina disse agora que só vai estar presente nas reuniões quando se tratar do Mercosul com a comunidade europeia. Fora isso, a Argentina pediu uma certa licença, está sendo, né, antes que venham comentários, está sendo falado aí alguma sanção, alguma puxão de orelha na Argentina em relação a isso, do Mercosul, está sendo tratado nos bastidores ainda. Acredito que não vai ter, porque é um direito que a Argentina tem, não participar das negociações, não da negociação em si. Mas, em relação a isso, né, esse afastamento da Argentina no Mercosul para ver os assuntos internos da Argentina em relação à Covid-19. Jogo essa bola aí para a senhora em relação a isso. Life boa é isso, né? Deu 1 hora, ainda tem muito assunto para conversar, a live está ótima, está excelente, mas eu vou pedir para vocês o seguinte, professora, a gente vai estender por mais 5 minutos, tudo bem, professora Edith? Por mais 5 minutos, e aí esses 5 minutos eu vou dividir 2 minutos para o comentário da professora Maristela, 2 minutos para você
fazer o rebate, professor Edith, e aí eu volto para agradecer vocês, porque o tempo passou. Life Boa é assim, né? Gostinho de quero mais. Né? Eu ficaria o dia todo, porque o assunto é excelente. Mas indica que a live está ótima, o assunto está excelente. Então, professor, você tem 2 minutos, depois, professor Edith, você mais 2, e eu volto para agradecer vocês, tá bom? 2 minutos para advogado, professor, é duro, né? A gente nem vai começar, já vai terminar. Mas, fazendo uma brincadeira, que eu acho que é interessante para os mais jovens, o bom orador é aquele que obedeceria esses 2 minutos que o Fabrício deu. São 2 minutos mesmo. Porque o bom orador é aquele que segue uma regra, que segue 3 regras. Primeiro, o bom orador é aquele que tem alguma coisa para dizer. Então, se ele não tem nada para dizer, ele não fala nada, né? Então, primeiro, ele tem alguma coisa para dizer. Segunda regra, bom, já que ele tem alguma coisa para dizer, diz logo, né? Não fica aí fazendo floreio e tal. Diz logo o que você tem para dizer. E terceiro, não fala mais nada. Então, essas são as 3 regras importantes para um bom orador, e como todos viram, eu não as sigo, né? Eu costumo falar delas, mas não observo. Mas, contudo, vou procurar falar em 1 minuto. Todos os aspectos que a professora Edith trouxe são super interessantes. Eu examinaria primeiro sobre o aspecto do multilateralismo, sobre o aspecto da política externa brasileira, né? Primeiro, vamos examinar a política externa brasileira. A política externa brasileira do governo Bolsonaro, no que diz respeito ao Mercosul, não é muito diferente daquela do governo dos presidentes Lula da Silva e Dilma, com a exceção que o presidente Lula e a presidente Dilma eram sinceros relativamente à relação com os demais 3 países, né? Argentina, Uruguai e Paraguai. Então, quando sai o presidente Fernando Henrique Cardoso, que tinha, sim, uma política externa voltada para o multilateralismo, regionalismo e bilateralismo, ele não via esses 3 movimentos como antagônicos ou contraditórios. Pelo contrário, a política que o professor Celso Laffer consagrou no Itamaraty já era a política do Itamaraty profundo. Trabalhamos no campo multilateral, trabalhamos no campo regional, com os que estão mais próximos, e trabalhamos também bilateralmente naquilo que for interessante e vantajoso para os 2 países. Então, essas políticas, elas andam juntas, elas não são excludentes e elas são extremamente promissoras e profícuas. Quando assume o presidente Lula da Silva, ele diz, olha, essa política do Fernando Henrique, relativamente ao regionalismo, eu não vou seguir. Então, Argentina, Uruguai e Paraguai não tenho esperanças, porque, no que diz respeito ao meu governo, e ele será longo, o Mercosul ficará ligado em aparelhos. Então, tudo que se conseguiu até Fernando Henrique Cardoso, até que ele deixa o governo, não se evoluiu, não se destruiu, não se acabou, mas não se evoluiu. Quando assume Bolsonaro, ele primeiro faz um aceno um pouco sincero, dizendo o Mercosul será digamos assim, a menina dos olhos da nossa política externa. E não foi, e não tem sido. Mas ele não diz isso claramente. Ele vai mantendo aí o Mercosul em aparelhos, ele vai minando relações com o Uruguai, minando, de certa forma, relações argentinas, matizando-as de uma certa ideologia que nós não esperávamos, porque não foi isso que ele disse durante a campanha. Então, primeiro eu quero dizer que o Mercosul, para nós não é para o Brasil. O Mercosul, para esse governo, Bolsonaro, não é o mesmo Mercosul consolidado, criado e fortalecido pelo nosso Itamaraty. Então, vale a pena a gente perceber que, em algum momento, talvez o nosso presidente Bolsonaro vá fazer uma reflexão maior e vai, então, voltar a investir nesse bloco econômico, que é importantíssimo e que, como dizia o falecido professor Hélio Pellegrini, que era um mercosulista da GEMA, né? Nós tínhamos um grupo muito forte lá nos anos 90, quando começamos o Mercosul, e ele era, digamos, nosso grande inspirador. Ele dizia, o Mercosul é o passaporte para o futuro do Brasil. Então, me parece que precisamos voltar um pouco a esse Mercosul lá das profundezas, esse Mercosul que foi idealizado e nem foi pelo governo PSDB, quer dizer, já era um governo, já era uma proposta desde os anos 90, 80, né? Então, não é um projeto apenas
do presidente Fernando Henrique ou mesmo do PSDB. E termino dizendo, então, primeiro examinei essa falta de entendimento, essas idiosincrásias, né? Como dizem os nossos colegas espanhóis, no como levar o regionalismo do Mercosul com o bilateralismo, com esse ou aquele país como China, e levar ao mesmo tempo o multilateralismo no âmbito de organizações internacionais, como a Organização Mundial do Comércio, por exemplo. E fazendo, então, um fechamento dizendo a importância de não trabalharmos de forma exclusiva, né? Excluindo um ou outro desses movimentos, porque os três são extremamente importantes: multilateralismo, regionalismo e bilateralismo. No que diz respeito ao mundo, e já concluo por aí, Fabrício, então volto de novo a essa nova era do dissenso, né? O mundo, um pouco antes da pandemia, já passava por transformações que, como eu disse antes, lá na primeira parte da nossa live, relativas a esse novo governo Donald Trump, tudo que vem atrelado à desordem plantada por ele, mas já havia um cenário, então, antes da pandemia, de desidratação, recrudescimento do multilateralismo, sobretudo no âmbito da Organização Mundial do Comércio, e isso tudo, quando a gente fala em enfraquecimento do multilateralismo, a gente fala do enfraquecimento do consenso, enfraquecimento das decisões tomadas em conjunto e das decisões tomadas para o bem de todos e não deste ou daquele. O mundo, um pouco antes da pandemia e agora na pandemia, ele apresenta um cenário geopolítico internacional diferente daquele que eu relatei, que foi da Segunda Guerra até o governo Barack Obama. Hoje o mundo está se definindo em novos blocos. Então, nós temos, de um lado, um bloco que é o que a gente chama o bloco internacional, o bloco ocidental, onde estaria nesse bloco Estados Unidos e Reino Unido. Reino Unido já fruto do Brexit, já fruto da saída da Organização Mundial do Comércio. A gente começa a ver ali um bloco se concretizando entre Estados Unidos e Reino Unido e tomando, digamos, contornos próprios no cenário aqui ocidental. Poderão ingressar para esse bloco países outros, como, por exemplo, Brasil, aí, como, por exemplo, Argentina, ou outros que encontram aí uma afinidade ideológica com esse, digamos, novo bloco Estados Unidos e Reino Unido. Há, na parte oriental, um novo bloco que a gente vê também bastante importante, que é aquele formado por China, Rússia e Índia, três parceiros muito diferentes, com antropologias muito diferentes, com cultura, com moeda, com tudo diferente, mas eles já se aproximam e já se apresentam no cenário geopolítico internacional como um bloco, e um bloco bastante importante, tendo em vista o número da sua população, o contingente populacional e também o budget, né? a parte econômica. Há um outro bloco aí no centro, que é aquele bloco que vem perdendo forças, ou que perdeu força nos últimos tempos, mas, contudo, ainda tem seu charme, ainda tem aí a sua atração, que é o bloco europeu, aí formado pelos países membros da União Europeia, puxados, então, com a rainha da bateria, que é a Alemanha e a França, né, as duas, e depois países como Itália, Espanha, Portugal, e depois os outros tantos 20 países que compõem a União Europeia. Então, esse bloco que vem perdendo um pouco espaço no comércio internacional, por todas as crises que tem passado, e sobretudo pela saída do Reino Unido, e quanto isso vai custar, ele se apresenta aí um pouco mais frágil. E há um outro agente, podemos dizer, que compõe ele mesmo um bloco solitário, ele está numa carreira solo, mas que temos que prestar muita atenção, é o Japão. O Japão já tem conversas importantíssimas com Singapura, Taiwan, e já pretende ser uma importante ponta de lança para os Estados Unidos na Ásia. Bom, eu olharia também um pouco os árabes ali, naquela rota da seda, e árabes dizendo assim, o Oriente Médio, um pouco a África do Norte, porque ali também se manifestam países em torno da formação de um bloco que ainda está buscando a sua identidade, mas que vai vir por aí. Então, o mundo, nessa pandemia, não é o mesmo de antes da pandemia, ou de bem antes da pandemia até o governo do Barack Obama. E esse mundo da pandemia encontrou um cenário muito ruim, porque veio a pandemia que exige de nós colaboração, integração, como, por exemplo, São Paulo, que faz um acordo importantíssimo com a China para o desenvolvimento de uma vacina. Ora,
esse trabalho de São Paulo não é para beneficiar apenas os paulistas, mas o Brasil todo. Então, no momento em que nós precisamos de cooperação, o Estado de São Paulo, assim como outros, mas estou falando do meu, o Estado de São Paulo, ele vai buscar essa cooperação, ele vai sedimentar relações bilaterais ou até regionais, visando o bem comum. Então, nesse momento, nós precisaríamos muito do multilateralismo, muito do consenso, muito da tomada de iniciativas como essa que São Paulo tem com a China e com outros países, que não cabe aqui, não é o espaço, no campo da saúde, no campo da cultura, no campo da ciência, no campo da educação. Mas nós ficamos prejudicados no que diz respeito a esse cenário cooperativo, porque quando ingressou a pandemia, nós já estávamos numa desordem, que é aquela desordem que eu falei inicial. Se nós estivéssemos ainda naquela ordem, na ordem que vai até o final do governo Obama, talvez essa cooperação ela pudesse, então, ser aproveitada em benefício de todos, não só dos brasileiros, mas da humanidade como um todo. Vamos sair da pandemia? E aí fica a pergunta, na saída da pandemia, vamos entrar numa era do dissenso total? Não adianta mais nós olhar para trás e buscar cooperação, multilateralismo. Os nossos governantes estão aí um pouco sem saber para onde vão. Falta aí uma liderança. Quem será o grande líder pós-pandemia? Nós vamos buscar aí o primeiro-ministro do Canadá, nós teremos aí um novo presidente nos Estados Unidos, nós teremos Macron na França, será a Angela Merkel que vai se posicionar, talvez, em alguma organização internacional, em algum ente financiador de fomento internacional. Quer dizer, quem são os líderes? Quais são as lideranças que vão aqui nos conduzir para terras firmes depois da pandemia? Ou ficaremos aí num período longo, hibernando numa era do dissenso, onde cada um por si, onde a globalização solidária perdeu espaço, onde, novamente, nós, indivíduos, vamos estar lançados, jogados à nossa própria sorte, e é o que a gente não quer. Então, é possível, aí fica uma questão, é possível o resgate, né? Nós podemos resgatar aquele tempo, ou nós vamos, de fato, submergir numa era um pouco mais sinistra, um pouco mais solitária e individual de cada país. Eu diria que o pessimismo, né, seguindo o meu amigo filósofo Cortella, é coisa para preguiçoso. Então, eu sou extremamente otimista. Eu acho que nós temos elementos, nós temos a liderança surgindo, nós só temos que prestar mais atenção e pensar sobre o que a gente quer para o mundo, né? Para a nossa grande família, que é a humanidade, e, sobretudo, o que a gente quer para o Brasil, porque podemos começar aqui nos questionando e fazendo escolhas, talvez, mais felizes, mais satisfatórias, e que nos valorize mais, né, as nossas individualidades do que a gente tem feito até então. Bom, obrigada. Professora Maristela, eu gostei do como é que é mesmo lá o que segue, né, o comportamental lá. Bom, mas obrigado pelas suas palavras. E, professora Edith, você tem 2 minutos de 10 para fazer suas conclusões. Então, eu estou te passando os mesmos 10 minutos dos 2 minutos que eu para você. É assim mesmo, Não, é assim mesmo. Gente, eu estou me... Professora, eu te entendo. Eu só não falei mais, porque eu que eu falei para o Fabrício, não dá para ver, mas eu estou com a cirurgia aqui, eu não posso falar. Eu estou falando pouco. Mas é assim, a gente tem muita coisa. Vou fazer uma conclusão aqui. E, antecipadamente, eu agradeço, já fica um convite a posteriori, a gente combina uma outra data, porque tem assunto demais para falar de direito internacional. A professora Maristela deixou uma sequência de interrogações no ar que podem ser discutidas, e que hoje não dá tempo, com certeza. Então, eu vou passar para você, professora Edith. Tem alguém aqui falando que é para continuar, que está ótimo, mas a gente não pode continuar. Então, eu vou deixar a professora Edith falando seus 2 minutos de 10 e depois eu volto só para me despedir de vocês. Tá 2 minutos de 10. Tá certo. Eu queria até, eu acho que uma questão de dissenso que a gente poderia ter, eu queria ter falado, né? Era a questão até do que o pessoal vem esquecendo, que é a questão do governo da Venezuela, que é um super dissenso internacional, tanto é que está até hoje do mesmo jeito, não mudou nada e continua, o pessoal fala muito, o próprio venezuelano está brigando. Então, assim, é uma coisa que
eu queria ter borda, mas não tem jeito. Realmente a gente começa, a gente vai embora. E eu acredito, sim, que seria interessante que os estados eles começassem a trabalhar mais com a cooperação internacional, aproveitar, né, esse problema enorme que aconteceu, que nós vamos sair dessa pandemia e tentar mais a cooperação. Eu acho que seria uma boa oportunidade dos estados pensarem de uma forma mais coesa, né, deles trabalharem mais essa cooperação internacional. O que a gente tem visto é que os estados estão voltando para suas políticas internas, estão voltando para o seu estado em si, estão esquecendo essas relações internacionais, infelizmente, né? Tanto a própria Argentina como os estados em si. Lideranças realmente estão surgindo, a gente vê cada um tentando ali pegar um ganchinho, pegar um pedacinho, a própria pessoal mostrando, aproveitando o cenário, inclusive das mulheres que são governantes do Estado, essa aqui é boa, essa aqui não é boa, justamente para lançar uma grande liderança. Mas liderança é uma coisa meio complicada, né? O papel do líder é algo meio complicado, não é só gerir, né? É achar soluções, é buscar soluções, e eu acho que ainda temos que buscar, né, essa liderança em si. E a questão da pandemia, eu vou falar algo assim que possa ser interpretado até de forma equivocada, mas o mundo precisava acontecer algo bem pesado mesmo para as pessoas, para puxar a reflexão das pessoas em relação a algumas lideranças que nós temos no mundo em si, né? O pessoal pensa muito, mas está fazendo, nós temos que fortalecer o nosso Estado. Gente, não é assim, né? O país não é uma ilha, nós não podemos simplesmente fechar as nossas fronteiras para os nossos interesses somente e esquecer que nós precisamos cooperar com o mundo justamente para crescermos juntos. A ideia da globalização sempre foi essa, né? Não um Estado estar melhor que o outro, não. É que todos nós estejamos no mesmo patamar e que possamos abrir fronteiras, possamos melhorar as nossas relações e que nós possamos trazer o mesmo estilo de desenvolvimento econômico justamente para a gente não ter essa desigualdade, esse problema. Seria o mundo ideal, seria um mundo maravilhoso ali do Alice das Maravilhas. E, assim, eu vou ficar nos 2 minutos, Fabrício, não vou deixar você ficar com mais cabelo branco do que você já tem, né? Mas eu agradeço aqui a oportunidade da gente poder discutir. Fico triste da gente não poder ter passado um pouquinho aqui para o nosso descer mais um pouquinho, né, professora? A gente falar do dissenso aqui para baixo. Mas hoje nós vivemos um grande dissenso no cenário internacional, né? Nós vivemos um grande conflito de interesses e de necessidades no cenário internacional, e que isso, né, que fala que depois da tempestade sempre vem a calmaria. Então, que isso seja, vamos torcer para que essa confusão que está no cenário internacional, ela possa virar uma grande possibilidade de abertura para chegar a um consenso e a gente melhorar essas relações que estão um pouco estremecidas, parar de acusar um ao outro, parar de buscar culpa e achar solução para esse problema que o mundo vem vivendo com essa pandemia, com essa crise econômica em si. Ok, professora Edith. Eu só tenho que agradecer a vocês duas, professora Edith, professora Maristela Basso, pelo tempo de vocês, à disposição, e eu sei que vocês levam o direito internacional ali como primeira linha, e para nós que assistimos, depois eu falo o quórum para vocês, o quórum foi bom, não foi ruim, o quórum não caiu, caía, subia, caía, mas foi um quórum bom, porque o horário é um horário complicado, né? 11 horas da manhã não é um horário, e nós tivemos um quórum bom. E, antecipadamente, eu já faço um convite a vocês, a posteriori, para que a gente faça uma nova live, e aí a gente combina um assunto ou 2 específicos, porque, como eu falei, a doutora Maristela deixou muita coisa no ar aí que precisaria ser respondida e questionado também. Mas eu agradeço a vocês, eu vou abrir o microfone de vocês para que vocês façam suas considerações, começando por você, professora Maristela, depois a professora Edith. Detalhe, são considerações, não são respostas e nem análise do que foi dito, tá bom? Muito obrigado a vocês. Professora Maristela, o seu microfone está aberto.
Então, Fabrício e professora Edith, eu quero agradecer mais uma vez, sobretudo os que estiveram aí e ouviram e talvez quisessem se manifestar e a gente não conseguiu. Estou à disposição para conversar sobre esse e outros temas a qualquer hora, né? A gente marcou esse horário, mas poderia ser qualquer outro horário que seja melhor, pode ser à noite, a gente pode continuar. E eu diria só que foi uma alegria, foi um prazer, e que essa característica que o professor tem, ou sobretudo o advogado, e pior ainda, quando é advogado e professor junto, é porque a gente não considera, para nós, o tempo não é esse do relógio, mas é o do desejo. Então, na verdade, nós tínhamos uma hora, mas no meu desejo, no desejo da Edith, no seu, nós tínhamos infinitas horas. E é isso que torna o ser humano tão legal, tão atraente, tão digamos, como é bom estar junto, porque a gente vai perdendo a noção do tempo enquanto o relógio, aquele fixo, né? Daí para o tempo do desejo. E isso é o que nos vincula, o que nos faz diferente de todas as outras espécies, e o que nos transforma numa única família, que é a família humana, independentemente da nossa cor, da nossa raça, do nosso sexo originário, enfim, é o que nos torna tão legal, né? É a gente conseguir escapulir dessas regras, sobretudo as do tempo, e se entregar ao tempo do desejo. Eu acho que isso nos absolve, Fabrício, né? Pelo menos a mim. Eu me sinto absolvida por essa perspectiva de que bom mesmo é o tempo sem tempo. Pode abrir o seu microfone, professora. Pode abrir o seu microfone. Fabrício estava falando, eu estava vendo sua boca mexendo, mas não estava saindo som. Nem passou muito rápido, né? Eu realmente, o tempo acabou comigo, vamos dizer assim, porque eu falava e olhava no relógio aqui e falava, ai meu Deus, eu quero falar mais isso, eu quero falar mais aquilo. Infelizmente, uma hora realmente é pouco para a gente trazer tanta coisa que a gente gostaria de trazer, né? Mas eu agradeço muito todos aqui, né? A professora Maristela, o Fabrício, por chamar, para a gente estar aqui junto. Me coloco à disposição para a gente falar mais um pouquinho, né? É um tema muito bom, a gente poder discutir, a gente poder trazer informação e trazer um pouquinho mais de possibilidade de pensamento crítico para todos. Obrigada, eu agradeço muito e continuo aqui à disposição para a gente discutir mais. Ok, professoras, uma boa tarde para vocês, um bom almoço e uma excelente tarde. Obrigado de coração. Tá? Eu estou encerrando agora, depois eu mando o link para vocês, vai estar gravado na página, tá bom? Beijo virtual para vocês.